As casas ecológicas são criadas para causarem menos impactos ao meio ambiente, sendo autossuficientes em água, energia e tratamento de resíduos. A ideia de criar construções com menor impacto surgiu em 1973, com a primeira crise do petróleo. Foi na Rio 92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que nasceu o conceito de construção sustentável, onde as características do meio ambiente natural eram reproduzidas no ambiente construído. Estou aqui com o Maurício Venâncio, ele é arquiteto e trabalha com construções sustentáveis e nos dará maiores informações sobre o assunto. Maurício, o que precisa observar antes de começar uma construção sustentável? Não só na questão sustentável, mas acho que em qualquer tipo de construção, o principal é você saber, primeiramente, o norte do terreno, através disso você saber nascente, poente do sol, para onde colocar as partes da casa que precisam de maiores insolações de norte, de leste, ou insolações de sul e de oeste. Isso é a principal questão sustentável da casa. E há alguns passos para chegar a uma construção sustentável. Quais são esses passos? Como eu falei, primeiro saber o terreno. Depois, quais os materiais que eu tenho mais próximo ao local disto. Mostraremos agora algumas técnicas que podem ser empregadas em uma construção ecológica. Madeira ecológica é aquela com certificação de procedência, selo que garante que foi extraída sem degradar o ambiente. Custa cerca de 15% a mais que a madeira sem certificação. A madeira de demolição de casas antigas também pode ser reaproveitada, não somente na construção dos imóveis, como também na elaboração de móveis para decoração. A estrutura da casa é feita com eucalipto, ou madeiras que eram antigos postes da CPFL. E nós utilizamos enquanto estrutura das casas. Uma outra questão de madeira, para evitar o corte, seria a madeira que está substituindo a madeira natural, que é a madeira plástica. Então a madeira plástica é a madeira reaproveitada, que também é a questão de mobiliário está usando muito. O tijolo ecológico recebe esse nome por não precisar ir ao forno, secando ao sol e poupando a queima de cerca de 60 árvores a cada casa construída. O preço é o dobro do tijolo convencional, mas tem também suas vantagens. O que a gente procura fazer nessas casas é evitar o tijolo que utiliza-se da queima. Tá? Então nessa é que entra os dois tipos de tijolos que nós utilizamos. São o tijolo ecológico, que é o tijoleco, que a gente chama, né? O tijolo de solo cimento. Por que ele é ecológico? Porque esse tijolo se utiliza terra e cimento, e não tem queima. Ele só é prensado. Em vez da queima, ele seca ao sol diretamente, não precisa queimar. Já o tijolo de adobe, que são tijolos feitos na obra, ele não tem nem queima e nem utiliza cimento. Ele é somente a terra compactada dentro de uma forma. A taipa em pau a pique é um processo milenar de construção. Os portugueses trouxeram-na para o Brasil quando só havia as ocas dos índios e a difundiram de norte a sul do país. A única matéria-prima minha é a terra. Vai depender da maneira como eu vou trabalhar. Como nós falamos anteriormente, que eu tenho que ver o que tem de riqueza no local, o pau a pique aqui pra gente é um material muito barato de ser utilizado. Porque a estrutura da parede é feita com eucalipto e bambu. Material que você acha em qualquer lugar para comprar, ou aqui mesmo no próprio local nós temos o bambu utilizado daqui. E eucalipto utilizamos toras, que o pessoal usa para escora, que às vezes é até jogado fora, porque ele só forma uma trama para segurar o barro. O que nós estamos tentando fazer aqui nesses projetos? Transformar técnicas que são milenares em umas técnicas modernas. Elas têm uma aparência bem moderna, utilizando uma técnica totalmente antiga. Então, o pau a pique é uma delas. A outra é a taipa de pilão. O que é? A taipa de pilão é o solo cimento. A gente mistura terra com cimento, com pranchas de madeira e essa terra é pilada dentro. Telhado verde é um jardim suspenso que pode ser feito com grama ou outras plantas e tem como maior benefício o conforto térmico. Já é comprovado cientificamente o que regula a temperatura da casa não são tanto as paredes, e sim a cobertura. Se você comparar, vai ser comprovado que o telhado verde mantém a temperatura da casa mais estável em torno dos 23 a 25 graus. Como ele vai ser aplicado? Existem sistemas já que são placas colocadas. Ah, mas como que eu vou colocar esse material e como vai ser a manutenção dessa grama lá em cima? É aí que vem a questão de você trabalhar com gramas ou forrações que exigem uma menor manutenção. Olhando para o quintal de sua casa, você pode ver a matéria-prima para a confecção de uma tinta ecológica, a terra. Essa técnica pode ser empregada inclusive nas paredes externas da residência.
A tinta ecológica, eu acho que ela é o grande tchan da obra, né? Vamos falar assim. Foi uma descoberta nossa aqui, porque o nosso trabalho aqui nessas construções foi tudo um trabalho grande de pesquisa. Tá? Nós fizemos um laboratório aqui. Quanto dura uma tinta ecológica? E o que é uma tinta ecológica? É feita com terra, mas espera aí, eu vou colocar na parede, ela vai descascar, vai cair, como que eu dou retoque nisso? E para nossa surpresa, está aqui, ó, uma casa de 3 anos, que essa casa tem, e a tinta está do jeito que nós colocamos, ela está aqui ainda, e não perdeu um tom da tinta, porque ela não tem pigmentação. É a própria terra que está ali. E a receita é totalmente caseira. É misturar cola branca com terra, água e um fixador que você compra em qualquer casa de materiais de construção. A lâmpada fluorescente é uma alternativa barata, que consome 80% menos energia e dura 10 vezes mais que as lâmpadas comuns. Maurício, depois de a gente ver todas essas vantagens com essas técnicas sustentáveis, o que a gente pode dizer em relação ao custo dessa obra? Se você colocar a mão de obra, o custo da mão de obra, o tempo de construção de uma casa dessa é o mesmo tempo de construção para uma casa convencional. Tá? Então eu diria que o custo da mão de obra não vai variar tanto, porque se você colocar horas de trabalho, é o mesmo tempo para uma casa convencional ou para uma casa ecológica. Onde a gente conseguiria baixar o custo? Nos materiais. Por quê? Como eu falei, a matéria-prima dessa casa é terra. Então o que eu tenho que trabalhar é a técnica de construção dela. Eu vou utilizar muito pouco produto industrializado. O que nós utilizamos são materiais mais naturais. Segundo Maurício Venâncio, uma casa ecológica custa cerca de R$ 800 o metro quadrado. Já as construções convencionais podem variar de R$ 1.000 a R$ 1.500 o metro quadrado. O casal Vivian e Christopher estão no Brasil há menos de um ano e se interessam pelo projeto. Estão vindo de um outro país. Como que é essa visão de construção sustentável fora aqui do Brasil? Muito diferente da que a gente encontra aqui? A diferença básica é que lá você não pensa num curto prazo tão curto. O curto prazo no Brasil é 1 mês, 2 meses, né? Lá quando você pensa em comprar uma casa, você já pensa que você vai ficar com aquela casa 20, 30 anos. E as técnicas no exterior estão muito mais avançadas do que aqui no Brasil? Nas técnicas no exterior, eu não sou um experto, mas nas técnicas do exterior estão mais avançadas simplesmente porque já faz muito mais tempo que o pessoal tem interesse nelas. E tem alguns climas onde já tem muitas construções ecológicas, climas muito mais difíceis, duros, e onde as construções ecológicas têm sucesso. E já não faz 1, 2 anos, mas já 10, 15, 20 anos. Então, tudo é questão de evolução. Cada país tem as suas características e as técnicas têm que se adaptar para elas. O Brasil está em 4º lugar entre 120 países com o maior número de empreendimentos que podem receber o selo verde, um protocolo de avaliação e certificação internacional de edifícios ecologicamente sustentáveis. Casa Ecológica mostra que a preservação do meio ambiente pode começar pela nossa residência. Além da satisfação de poder ajudar o meio ambiente, o retorno financeiro pode vir a médio ou longo prazo.